Olá, Chuchu! Hoje estamos fazendo uma revisão sobre orientação e localização para o nosso módulo 3, tá bom? Então, para a gente começar a falar de orientação e localização, fica uma pergunta. Como que a gente se orienta? Essa foi a pergunta que deu início ao nosso estudo sobre a cartografia, tá? A cartografia, ela é a arte de produzir e ler mapas. Ela é um campo muito importante da geografia e ela está baseada em 3 coisas principais. Primeiro, a orientação, a localização e a compreensão do mundo. Então, a cartografia ela serve não só para indicar aonde os fenômenos, os itens, as coisas estão, mas também para a gente entender a relação desses fenômenos entre si e com o resto do globo, tá bom? Existe uma série de instrumentos que facilitam a compreensão e a orientação do mundo, tá bom? A gente usa vários deles, às vezes sem nem perceber. O mapa, as bússolas, a rosa dos ventos, o astrolábio, que é um instrumento mais antigo, utilizado para se localizar a partir das constelações, e o GPS. Esses instrumentos, ao longo dos séculos, eles foram compondo o estudo da cartografia e permitindo que a gente chegue aqui aonde a gente está hoje, onde a gente consiga se localizar os fenômenos no mundo, tá bom? Além disso, nós temos os pontos de referência. Os pontos de referência são aqueles locais que têm uma característica específica, uma singularidade que diferencia eles dos outros, e eles acabam se destacando na paisagem, tá? Eles servem como pistas para a gente conseguir chegar até nosso destino, tá? Então, se a gente falar, tipo, vou tomar como ponto de referência uma árvore, um coqueiro, sendo que tem vários coqueiros no mesmo lugar, a gente não consegue ter uma grande diferença. Então, a gente precisa de um lugar que seja um pouco diferentinho ali, que tenha um destaque para a gente conseguir se localizar, tá? Eles podem aparecer tanto nos mapas, tá? Se a gente pega aqui um mapa de Cambuí feito ali no Google Maps, a gente consegue perceber uma série de pontos de referência. Aqui, por exemplo, a Igreja Matriz, que fica ali na Praça Central de Cambuí. E eles podem aparecer no espaço, tranquilo? É mais fácil enxergar um prédio em destaque do que uma árvore que é igual a várias outras que estão ao redor, beleza? Além disso, a gente consegue se orientar pelos astros. Esse foi o primeiro tipo de orientação que a gente fez antes de construir o que é hoje a cartografia, tá? O primeiro astro principal que a gente se orienta é o Sol. A gente pega ali aonde o Sol nasce, 6 horas da manhã, vai observando o caminho dele e consegue se localizar pelos pontos cardeais. Então, aonde o Sol nasce é o leste, ele vai se movimentar pelo céu, chegando até o meio do céu ao meio-dia, e vai se pôr no oeste às 6 da tarde, mais ou menos, tá? Essas aqui são mais ou menos para a gente entender. Então, aonde o Sol nasce é o leste, aonde o Sol se põe a oeste. A partir desses 2 pontos, a gente consegue encontrar os outros pontos norte e sul, tranquilo? Além do Sol, as outras constelações e outras estrelas sempre foram utilizadas para navegação, para se localizar à noite, tá? Então, se observava o céu, se mapeava o céu, lembra do astrolábio? Para o hemisfério norte, a principal referência vai ser a estrela polar, tá? Já para o hemisfério sul, vai ser o Cruzeiro do Sul, tranquilo? Ele é composto por 5 estrelinhas, que a gente tem aqui, a Crux ou Magalhães, Mimosa, Gacrux ou Rubídia, Delta Crux ou Pálida, Epsilon Crux ou Intrometida, tá bom? A Magalhães ela é a principal estrela dessa constelação, por isso que é chamada de A Crux ou Alpha Crux, significa a primeira da cruz, da constelação Crux, beleza? Ela vai ser a estrela principal, a mais brilhante, e ela aponta o Polo Sul. Então, para a gente se localizar a partir aqui do Cruzeiro do Sul, a gente vê qual a direção que a Crux está apontando, essa direção é o sul geográfico, beleza? Com o passar do tempo, a gente foi desenvolvendo tecnologias e organizando os nossos pontos cardeais, organizando nossas referências e localizações, e chegamos à Rosa dos Ventos, tá? A Rosa dos Ventos, ela é aquele conjunto de pontos cardeais que vem geralmente impressos no mapa. Um instrumento que a gente encontra os pontos cardeais é a bússola, tá? São 2 coisas diferentes. A Rosa dos Ventos é a representação gráfica, ou seja, está desenhada no mapinha. A bússola é um instrumento.
A bússola ela vai funcionar apontando para o norte magnético da Terra. A partir dali a gente consegue descobrir o norte geográfico que está na mesma direção, beleza? A rosa dos ventos, então, ela é formada principalmente por dois tipos de pontos, tá? Que vão ajudar a gente a localizar a direção do espaço. Os pontos cardeais e os pontos colaterais. A gente viu em sala que também existem os subcolaterais, mas esse eu não vou pedir, tá bom? Os cardeais são 4: norte, leste, sul, oeste, beleza? Entre dois pontos cardeais, a gente acaba tendo um colateral. Para relembrar, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Belezinha? Além dos pontos cardeais, dos astros, dos pontos de referência, a gente também vai ter as linhas imaginárias. Elas servem para a gente se localizar no globo como um todo ou conseguir localizar os fenômenos no globo, tá? Elas foram pensadas a partir de convenções, tá? Então se entrou em acordos, e elas servem para dar uma direção tanto em relação ao Equador, quanto em relação aos meridianos, tá? Eu vou ter duas linhas principais. A primeira é o Equador, que divide o mundo nos hemisférios norte e sul, tá? A outra linha é o meridiano de Greenwich, que divide o mundo nos hemisférios ocidental e oriental. Lembrando que hemisfério, metade, esfera, é a metade do mundo. Então eu consigo ter essas duas classificações. Se eu pego pelo Equador, eu tenho os hemisférios norte e sul. Se eu pego pelo meridiano de Greenwich, eu tenho o hemisfério oriental a leste, ocidental a oeste. Eu vou ter outras linhas imaginárias que têm essas duas como base. O Equador vai servir de base para os paralelos e o meridiano de Greenwich serve de base para os meridianos. Tranquilinho? A partir delas, eu consigo ter uma outra coisinha chamada coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são tipo um endereço que permite a gente localizar um lugar no espaço, localizar alguma coisa na Terra, tá bom? Eu vou ter a latitude, que é medida a partir do Equador pelos paralelos, indo de 0 a 90 graus para norte ou para sul. Então, cada linhazinha vai ter um valor em graus que mede a distância do ponto até o Equador, tá? Tanto para norte quanto para sul. Eu vou ter a longitude, que mede a distância de um ponto em relação ao meridiano de Greenwich, indo de 0 a 180 graus para leste ou para oeste, tá? Lembrando que quando a gente vai falar a coordenada geográfica de um ponto, a gente tem que falar quantos graus e qual a direção, beleza? Não esqueça disso. Para a gente treinar, vamos falar delas. Ela vai aparecer na retícula desse jeito. Aqui nós temos o meridiano de Greenwich, que é o 0. Tanto para leste quanto para oeste, nós temos outros meridianos com valores, tá? Aqui eu tenho o paralelo principal, que é o Equador, está como 0. Tanto para norte quanto para sul, outros paralelos com seus valores. Vamos colocar aqui alguns elementos, belezinha? A partir deles a gente vai encontrar as coordenadas geográficas. O vulcãozinho aqui, para eu pegar a latitude dele, eu vou olhar essa linhazinha que está na horizontal, tá bom? Tá vendo que ela tá vendo aqui? 60 graus, norte. Já a longitude, eu vou pegar a linhazinha que está na vertical. 90 graus, está montado aqui, oeste. Então, a minha coordenada geográfica do vulcão vai ser latitude 60 graus norte, longitude 90 graus oeste, tá? A coordenada tem que sair assim, completa, com o valor e a direção. O barco, por exemplo, ele está aqui bem em cima do Equador, tá? Então, a latitude dele vai ser 0, sem nenhuma direção, porque é o ponto inicial. Já a longitude, eu pego aqui a linha vertical, ele está a oeste, na linha de 30 graus, o meridiano de 30 graus. Beleza? Por fim, o nosso museuzinho, ele está aqui pegando a linha horizontal, 30 graus no sul, pegando a linha vertical no leste, no meridiano 60 graus. Beleza? Então, a latitude dele vai ser 30 graus sul,
a longitude 60 graus leste. Belezinha, belezinha? É isso aí, chuchus. A gente fica por aqui. Não esqueça de dar uma olhadinha no outro vídeo e bons estudos!